E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora finalmente a gente vai introduzir a ideia de triângulo retângulo, tá? Porém, eu preciso de um conceito antes, de uma informação que vocês têm do ensino básico, que é do Teorema de Pitágoras. A gente vai relembrar ele agora, daqui a pouco a gente vai lá no GeoGebra justificar essa ideia do quadrado, da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Não vou demonstrar, vou fazer uma justificativa usando uma tecnologia digital, que é o GeoGebra, beleza? Então, se eu tenho um triângulo, não um triângulo qualquer, um triângulo retângulo, tá? Ou seja, possui um ângulo reto, os outros dois ângulos têm medidas agudas, tá? Vou falar agora aqui. Eu vou nomear isso aqui, essa medida de Azinho, essa medida de Czinho, essa medida de Bzinho. Então, eu estou dizendo que AB e AC têm medidas respectivas de Czinho e de Bzinho, e BC tem medida, né, é igual a medida Azinho. Essas duas medidas aqui, essas medidas dos segmentos AB e AC, medida, tá? É a medida. Representa o que? Esses dois valores aqui representam as medidas dos catetos AB e AC, tá? Esses segmentos que formam um ângulo de 90 graus no triângulo retângulo são chamados de catetos, tá? Já esse segmento que é contrário, que é oposto ao ângulo reto, que é o segmento BC, é chamado de hipotenusa. Como eu falei dos ângulos, eu tenho no triângulo retângulo três ângulos, como em qualquer outro triângulo, e eu sei que em todo triângulo a soma dos ângulos internos, ou seja, o ângulo de medida A mais o ângulo de medida B, o ângulo de medida C, o ângulo do vértice A, o ângulo do vértice B, o ângulo do vértice C, totalizam juntos, né, 180 graus, sendo que esse ângulo de medida A já vale 90 graus, tá, para ser um triângulo retângulo. Consequentemente, se isso vale 90, eu estou dizendo que o ângulo B mais o ângulo C juntos valem 90, tá? São ângulos agudos, esses são ângulos agudos, não podem passar de 90 graus. Se passassem, a soma passaria de 180 e não seria um triângulo na geometria plana, seria em outra geometria, porque na geometria plana a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus, tá? B mais C são agudos e juntos formam 90. O que é que significa isso? Que eles são ângulos complementares, tá? Ângulos que juntos somam 90 são ângulos complementares. Significa que um eu posso escrever como 90 menos o outro. Por exemplo, se C for 30, o B vale 60. Se C for 45, o B vale 45. Se C for 70, o B vale 20, tá? Tem que juntar e formar 90, beleza? Então, nosso teorema de Pitágoras diz o quê? Que a medida ao quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Resumindo, né, para falar rapidamente, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que vocês conhecem muito. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o nosso querido teorema de Pitágoras, que a gente usa muito na geometria plana e em outros momentos também dentro dos estudos da matemática, beleza? Se liga aí, vamos lá no GeoGebra justificar essa ideia. E aí pessoal, conforme deixamos lá claro no quadro, a gente veio aqui no GeoGebra, tá? Trazer uma justificativa, não uma demonstração para o Teorema de Pitágoras usando essa tecnologia. Se liga, olha só, eu vou construir um triângulo retângulo por comodidade com um dos vértices na origem do plano cartesiano. Então eu vou colocar um dos pontos, que é o ponto 00 como vértice, vou chamar de vértice A. Eu vou chamar o outro vértice, vou deixar ele em cima do eixo das abscissas, tá?
e vou dar a coordenada se ele vai ficar em cima ou y vale 0. A gente já falou nas nossas aulas de funções isso. Então eu vou chamar aqui de b e 0, tá? E criar um controle deslizante. Vou criar também um outro ponto em cima do eixo y. Vou chamar de 0 e c, tá? E criar outro controle deslizante. Na verdade eu vou renomear, porque eu não quero isso daqui chamado de b, não. Eu vou chamar isso daqui de m. E vou chamar isso daqui de n. Eu posso renomear os objetos, tá, gente? É só usar as propriedades e ir lá para fazer isso. O que é o controle deslizante? Deslizante, desculpe. É algo que eu posso mudar, tudo bem? Mas eu vou querer limitar esse controle deslizante para no mínimo 0, os dois, tá? Para que ele não vá para o negativo. Basta vir aqui e colocar o mínimo 0 e o máximo 10. Pronto. O incremento é quanto eu quero que ele cresça. Eu vou querer que ele cresça de meio em meio, mas ele pode crescer qualquer tamanho, inclusive, né, 1,1, mas eu vou querer de meio em meio só para a gente observar algumas coisas. Pronto. Pronto, fechei. Ele agora vai crescer de meio em meio, ó, 3,5, 4,5, 5, no mínimo 0. Mesma coisa eu vou fazer com outro controle deslizante, que é para o C. Vou colocar 0, chamar 10 também, que é para a gente só observar algumas coisas. E aqui incremento 0,5. Tem que escrever decimal com ponto, tá? Tá certinho, bonitinho aqui. Beleza, eu vou ligar essas figuras através aqui da ferramenta polígono, tá? Pronto. E formar um triângulo A, B, C. Perfeito, ficou exatamente como eu queria. Os lados, a hipotenusa mediar e os catetos B e C. Aqui é um ângulo de 90 graus que está no plano cartesiano. Você sabe que aqui é 90 graus, né? A gente já sabe disso. Beleza, eu vou criar agora quadrados que fiquem em cima desses lados. Eu vou começar por esse lado, em cima, assim, sejam construídos com um dos lados a partir desses lados do triângulo, dos catetos e da hipotenusa. Por que quadrados? Porque a área de um quadrado é o lado ao quadrado. E aí eu quero atrelar isso para o teorema de Pitágoras. Se liga. Olha só, eu vou começar aqui embaixo e vou criar um polígono, tá? Venho aqui e digito polígono, só que eu quero criar colocando 4 pontos. Porque se eu colocar polígono, ele vai criar o quadrado aqui em cima, se eu usar a ferramenta de cá. Eu quero estabelecer quais são os vértices desse quadrado. Um deles é o A, o outro é o B, e eu tenho que colocar na ordem que se constrói o quadrado, tá? Eu quero um outro ponto aqui com esse mesmo tamanho. Que tamanho é esse? De A até B. O B é 3,5, o B pode ser 4, o B pode ser 5, o B tem tamanho M, então eu quero outro ponto exatamente o que? Descendo M. Mas quando ele descer M, ele vem para o que? Para esse ponto aqui. Ele vai ter abscissa M e ordenada o que? 0, descendo M. Então eu vou criar o ponto M, 0 menos M, tá? E vou criar o ponto 0,0 menos M. Pronto. Bonitinho, formei o meu quadrado. Vou apagar, vou esconder isso aqui, que não me interessa isso. Na verdade isso fica, são os segmentos, na verdade eu vou esconder. Na verdade, eu não vou exibir o rótulo. Eu não quero exibir o rótulo disso aqui. Desse segmento também não. G eu não quero exibir o rótulo. Pronto, que aí ele tira a letrinha. Só deixa a letrinha do AB. Beleza, vou fazer a mesma coisa aqui e criar um quadrado. Inclusive, eu vou deixar esse quadrado de outra cor. Esse aqui que representa o quadrado, eu vou deixar ele de outra cor. Eu vou colocar ele na cor... essa cor aqui vermelha. Pronto. Vou escurecer ele um pouco mais e beleza. Pronto. Vou criar agora um quadrado aqui, tá? Com um lado que N. Beleza? Um quadrado com lado N. Então eu vou com a mesma ferramenta polígono e escrevo. Um dos vértices é o A, o outro vértice é o C. O mesmo raciocínio.
vem daqui, vem para cá. Ele vem para cá quanto? N. Então ele vai cair em 4,5 aqui, né? Porque ele vai vir N, por enquanto N está 4,5. E aqui vai estar no ponto, o quê? O ponto que está no eixo X tem Y igual a 0. Então vai ser 4,5 e 0. Então ele vai ter que coordenadas? Ele vai ter a coordenada 0 e menos N e N. Porque ele vai estar aqui em cima, tá? De um ponto, ali já está até aparecendo, e o outro ponto é 0 menos N e 0. Pronto. Bonitinho. Vou deixar esse quadrado, vou fazer sumir aqui também essas coisas. Não quero esse rastro, não quero essas coisas aparecendo. Vou mudar a cor desse quadrado, colocar de azul, aumentar a transparência. Pronto. Bonitinho. Ok? Vou chegar mais para cá. Para ver ele melhor aqui, pronto. Agora eu vou construir um quadrado aqui em cima. Aqui sim eu vou usar a ferramenta polígono regular. Clicar aqui, e eu quero um polígono de 4 lados. Beleza? Criei, tá? Eu não quero nem que apareçam esses vértices, que é o ponto E e D. Mas está aqui, não estou conseguindo desabilitar, deixa ali. Bom, isso aqui eu não faço questão que apareça ali no meio. Vou mudar a cor, tá? Vou considerar essa cor verde. Pronto, bem bonitinho. Ok. Aí o que eu quero observar agora, olha só. Se eu considero esse triângulo, esse tamanho de lado aqui, que eu vou chamar, que é o C, né? Que tem tamanho M igual a 3, e o outro tamanho aqui igual a 4, o tamanho aqui é 5, tá? A área desse é 9, a área desse é 16, e a área desse quadrado será o quê? 25. A soma dos quadrados dos catetos, ou melhor, a soma das áreas dos quadrados que estão sobre os catetos é igual à área do quadrado que está sobre a hipotenusa, tá? A gente pode deixar explicitado bonitinho aqui e escrever A ao quadrado, tá? Eu vou usar a fórmula LaTeX, clicar aqui e botar expoente aqui, pronto. Eu vou botar A como base, A ao quadrado igual a B, vou usar de novo essa fórmula bonitinha, mais, aí que eu já mudo, viu gente? C ao quadrado, então A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado, implicando, vou botar o símbolo de implica, cadê as setinhas? Aqui, ó, implica, tá? Que quem é A ao quadrado? A ao quadrado é essa área, então, ó, vou colocar bonitinho de novo, e isso aqui eu vou deixar dinâmico colocando como isso. Na verdade, não isso. Eu vou colocar a medida do lado, tá? A medida do lado A. Pronto. 5 ao quadrado é igual a o B ao quadrado, que é o 4. Vou botar logo aqui, que aí depois eu preencho. Então, isso aqui é o meu B, eu troco pelo B, que aí fica dinâmico, aparece um número, o número que eu colocar, tá? Deixa eu voltar para os parênteses aqui, pronto, 2, e aqui eu vou pôr o C. Para ficar dinâmico, basta você clicar o objeto aqui, que ele começa a aparecer. Como é um objeto que vai variar, toda vez que eu variar, vai mudar os números na minha expressão, vocês vão ver. Pronto, isso implica, eu quero outro implica, que quem é isso aqui? 25. É igual ao que? Ao meu 16 mais 9, que é a área do outro quadrado aqui embaixo. Pronto. Ok. Então, vou deixar aqui a expressão. Vou mudar essa propriedade. Vou dar uma claridade. Vou dar uma clareada maior nisso aqui. Vou colocar laranja.
Vou colocar negrito e vou colocar tamanho médio. Pronto. Beleza. Ok? Vou esconder essa malha para eu ver melhor. Deixar ele aqui em cima. E pronto. Então, ó, se eu mudo, aqui está aumentando, claro. Deixar ele aqui que eu vejo melhor. Se eu mudar, ó, meu quadrado aumenta, os meus valores mudam. Se um lado for 6 e o outro for 4, o teorema de Pitágoras será o que? A soma dessas duas áreas, tá? 16 mais 36, ok? 16 mais 36 vai dar 52, que é equivalente a mais ou menos 7,21 ao quadrado, tá? Se eu mudar aqui, ó, botar 2, 4 mais 36, a soma é 40. É como se eu tivesse 6,32 ao quadrado, beleza? Então isso aqui justifica, pelo menos de forma geométrica, o teorema de Pitágoras, beleza? Vou colocar aqui, fica mais bonitinho. E é isso que eu trago para vocês para ilustrar a ideia geométrica do teorema de Pitágoras. Então, pessoal, voltando do GeoGebra, da nossa justificativa para o teorema de Pitágoras, a gente veio agora rapidinho finalizar a aula. Eu vou deixar para começar as razões trigonométricas na próxima, tá? Mas antes disso, eu quero dar alguns elementos no triângulo retângulo mais específicos para entender a trigonometria, as razões trigonométricas, tá? Olha só, as razões trigonométricas elas terão relações com ângulos no triângulo retângulo, ok? Particularmente os ângulos agudos. Quais são os ângulos agudos? Ângulos agudos, considerando aquele triângulozinho que a gente viu há pouco, os ângulos agudos são os ângulos de medida B e C. Então, fixando um desses ângulos, vou fixar os dois, fixando, por exemplo, o ângulo B, eu vou ter que fazer algumas distinções. Independente de fixar um ângulo, a medida A sempre vai significar o quê? A medida da hipotenusa. Tá? O A sempre é a medida da hipotenusa. Nesse caso, é desse triângulo. Qualquer letra que tiver aqui, a hipotenusa ela é fixa, independente de eu considerar esse ângulo agudo ou outro. Tá? Então vocês vão entender porque eu estou fixando. Eu quero diferenciar os catetos. Olha só, fixando o ângulo B, eu vou dizer que Bzinho, esse tamanho Bzinho, será a medida do cateto oposto. Oposto a quem? Oposto ao ângulo B. Tá? Oposto ao ângulo B. Eu tenho o ângulo B e contrário a ele, afastado dele, eu tenho a medida Bzinho. Já a medida Czinho, em relação a esse ângulo B, fixando o ângulo B em relação a ele, essa medida Czinho significa a medida do cateto, porque os dois ainda são catetos. Mas só quero diferenciar que tipo de cateto é. Do cateto adjacente a esse ângulo B. Adjacente, tá? O que é que vai significar adjacente? Algo que está perto, tá? Não sei se vocês já ouviram falar aquele bairro e as adjacências, aquela cidade e as adjacências. É tudo que está próximo. Então, o cateto C está próximo do ângulo B nessa situação. Agora, se eu fixando agora o ângulo C, só observando esse ângulo C, ocorre o contrário. O cateto B agora está próximo do ângulo C, então esse cateto B é a medida, perdão, o B significa a medida do cateto adjacente a C, porque ele está próximo, então ele é adjacente, tudo que estiver próximo no triângulo retângulo em relação a cateto, próximo do ângulo, é o adjacente. E o Czinho será agora o que? Oposto a ele, está afastado. Tá? É a medida do cateto oposto a esse ângulo C. Tá? Então, trouxe essas ideias, porque na próxima aula a gente vai precisar dessas ideias para montar as nossas razões trigonométricas.
Valeu, curte, compartilha e até a próxima aula. Abração!